para fixarmos um pouco mais nossas ideias em relação o enable, né, e os datas e como é que os delete se comportam, vamos fazer aqui mais um exercício aqui do delete e ver como é que a partir desse enable, apresentado aí na tela, e dado essa entrada de dados, qual seria a minha saída, né? Vou colocar aqui em azul, minha saída. Então, como a gente viu, o que importa é o momento em que o enable está em alta, né? Então, esse momento aqui, ó. O enable está em alta aqui. Então, como é que eu vou ler minha saída? Quando ele está enable em 1, eu vou exatamente copiar aqui o que acontece com o D, né? Então, o D estava em 1, foi para 0, subiu para 1, ficou em 1. Então, aqui neste novo ciclo do enable em 1, eu vou verificar como é que está a minha saída D. Minha saída não, desculpe, minha entrada D, né? Então, ele estava em 0, foi para 1, ficou em 1 até esse momento aqui. De novo, novo momento em que o enable está alto, em 1, como vai estar a minha saída Q? Vai estar igual à entrada D. Ou seja, isso estava em 1, veio para 0 e ficou aqui. Ok? Neste ciclo aqui. E no último ciclo, que o enable está em alta aqui, o comportamento da saída será low até esse momento e high a partir daqui. Ok? Então, esse seria minha Q, né? Minha saída Q. Eu posso imaginar que o Q estava em 0, tá? E conforme a gente viu no delete, o que acontece quando o enable está em 0, o enable está em low? Ele é o hold, né, que a gente chama, ou seja, ele mantém a saída Q. Tá? Eu posso supor, por exemplo, que o Q começou com 0, então ele se manteve aqui, enquanto o enable está em 0. Na hora que o enable foi para 1, ele leu o que tinha no dado, tá? Vamos dizer assim, na entrada D. E era 1, então ele subiu aqui. Toda vida que o enable está em 0, o que acontece? Ele vai em hold, ou seja, a informação se mantém igual à última informação do Q, tá bom? Então, nesse momento aqui, ó, enable está em 0, então, o que vai acontecer aqui com a saída Q não é ler o D, porque o D não vai interferir, simplesmente ele vai manter o Q. Então, o Q vai se manter em 1 até este momento em que ele foi alterado para 0, como vimos, né? O enable estava em 1, ele leu aqui o dado, então era 0, então ele teve que descer aqui. Uma coisa aqui, enable de novo em 0, vai manter o Q, o hold, ou seja, o Q será o mesmo, ficará mantido, sem alterações, até o próximo ciclo. Aqui também o Q ficará mantido, sem alterações, até esse ciclo, onde o ciclo recomeçou aqui com a entrada D, se comportando desta forma, e aqui de novo, enable 0, mantém o Q. Então, dado esse enable, dado essas entradas aqui do dado, a minha saída Q se comportaria, no delete, se comportaria desta forma. Bom, mas observe o seguinte, no computador, ou em um computador, nós temos diversos let, nós temos diversos delete. Então, eles estão lá em diversos componentes. Nós não vamos poder controlar cada um deles assim, de forma a, por exemplo, ver o transiente de cada um, né? Aqui é a mudança, né? Houve mudança aqui de 1 para 0, de 0 para 1 de novo, que aqui também, tá? Houve mudança, né? Então, todos eles aqui há algum tipo de mudança. Essa transição não nos interessa muito. Talvez o mais importante, talvez não, e foi o mais importante que se conseguiu, o ideal seria que eu tivesse um pleno controle do que informação eu quero manter no meu let, que informação eu quero como saída, tá?
Então, dado que nós temos diversos LEDs no computador, diversas situações de memória, registradores, nós precisamos ter um controle que orquestre todo esse conjunto, né, de hardware, de memória, de itens que vão se registrar, de tal forma que eles se alterem numa batida, tá? Como se fosse um tambor, né, definindo em que momento eu quero provocar mudanças em todos os registradores, em todas as memórias, em todos os barramentos. Então, como um tambor, eu digo, eu quero a mudança nesse exato momento, eu quero agora. Então, eu bato o tambor e ocorreria a mudança. E o ideal é que esse tambor tenha a mesma frequência, né? Como uma canoa em que tem diversas pessoas com remo, né? E existe aquele que está na proa batendo o tambor, mantendo o ritmo do barco, né? Ou seja, mantendo aquele ritmo de velocidade, de constância. Então o computador precisa disso, ele precisa de um tambor, né? Ele precisa de uma batida do coração, ele precisa de uma batida síncrona, de uma batida que ele faça na mesma frequência, para controlar as diversas unidades de memória, registradores, as diversas posições. Então, o que a gente chamaria aí, a gente precisa de um clock, né? A gente precisa de um relógio, tá? Um relógio pulsante, uma coisa que bata, um pulso que bata na mesma frequência, né? Podemos chamar isso de relógio, um clock. Então, o clock, eu vou botar o clock aqui como sendo a mesma ideia do enable, tá? Vou repetir aqui como se fosse o enable, mas aqui é só para uma questão didática aqui para vocês, não precisaria ser exatamente aqui como um enable, mas apenas por uma questão didática. Eu vou simular aqui para facilitar. Vamos deixar aqui, deixa eu ver se aqui tá bom, um pouquinho mais para cá, a gente ficar dentro de um certo alinhamento. Ok, aqui tá bom. Então, aqui seria um clock, né? Vou pintar aqui novamente de vermelhinho. Nós seríamos um clock aqui. Clock, CLK, tá? Um relógio, um pulso, uma coisa que pulsa, tá? E a cada pulso, a cada batida, como eu bem demonstrei a vocês, eu estaria interessado em medir ou em coletar meu dado e jogá-lo para a saída Q nesse pulso, ok? Neste pulso. Então, por exemplo, eu estaria interessado em que acontecesse a mudança aqui, por exemplo, no relógio, neste momento da subida. Então, eu estou pegando aqui em cada pulso, eu vou pegar a informação, tá? No pulso seguinte, eu pegaria a informação do D. No pulso seguinte, já que os intervalos são sempre iguais, eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu vou pegar esta informação aqui. No pulso seguinte, eu vou pegar esta informação aqui. Então, nesse primeiro pulso, eu olhando para o D, né, o D está em 1. Ok? Então, seria essa informação que eu passaria aqui para baixo, tá? Na minha saída aqui. Novamente, o novo pulso, eu vou pegar a informação do D, então seria 0. Então, eu vou pegar aqui, seria jogar para a saída aqui, o 0. Vou pegar aqui um vermelhinho mesmo, talvez aqui um vermelhinho, ficar mais nítido aqui para você. Então, aqui, ó. Novamente, o novo pulso, o terceiro pulso, eu vou lá no D e vejo que ele está em 1. Então, é essa leitura que eu quero, 1, aqui, ok? O novo pulso, eu vou lá, vejo o que aqui tem no D, o D está 0. Então, é essa informação que me interessa, 0. Bom, de tal forma que agora, meu novo Q, tá? O Q que me interessa, né? Um Q que seja sincronizado com o relógio, seria esse, tá? Então, de tal forma que se eu tivesse, por exemplo, começado com 0, né? Iniciado aqui com 0, nesse momento o Q foi para 1, ok? E se mantém 1. Não importa o restante aqui do relógio, não me interessa o que está ocorrendo no relógio
a não ser o próximo pulso, que sempre é no mesmo intervalo de tempo. Eu estou interessado aqui somente na subida do pulso, na batida do tambor, né, de 0 a 1. Então ele vai se manter aqui como 1. Até esse momento do pulso, ele volta aqui para 0, porque foi 0 a medida do lado D. Se mantém dessa forma. O próximo pulso é 1, ele vai para 1, se mantém. O próximo pulso é 0, ele volta para 0 e se mantém. Tá? Não temos mais pulso, se manteria assim. Então, veja que a saída Q se comportou aqui bem diferente da saída Q original do delete, né, do delete. Então, assim, isso seria muito mais importante, muito mais interessante, tá, do ponto de vista lógico, porque aqui eu estou controlando, né, a cada pulso qual é a saída que eu quero, tá? Estou controlando dentro do meu delete o que é que me interessa em termos de saída. Só que o delete não está preparado para isso, tá? De receber, como a gente viu, o delete trabalha com o enable, tá? E o enable ele pega a saída e se houver variação, né, na entrada aqui D, ele vai variar a saída também. Então, assim, o que a gente precisaria para se comportar desta forma seria que o meu enable, né, o meu enable tivesse algo do tipo assim. Vou colocar aqui em azul para a gente modificar. Meu enable. Meu enable se comportasse como algo assim. Eu tivesse ele desta forma, representando aqui meu clock, o pulso, ele estaria habilitado com somente uma leve, bem estreita margem, somente o suficiente para que eu pudesse ler o que está no D, ok? Então, uma leve subida, né? O meu enable ficasse em um curtíssimo espaço de tempo, e aí seria o suficiente para que eu pudesse ler o meu dado. Então, se eu tivesse um delete com esse enable que fizesse isso, eu estaria exatamente fazendo aí o comportamento desse relógio, né? Ou seja, ou algo que eu pegasse que recebesse o pulso de um relógio e transformasse numa curva de enable desta forma. Ou seja, a cada subida lá do relógio, eu pego um curtíssimo espaço de enable, tá? E esse enable, ao estar habilitado, ele habilitaria a minha entrada D e para minha saída Q, se comportando aqui dentro dessa forma aqui, né? Dentro dessa ideia, tá? Que eu representei aqui, né? Essa ideia aqui, tá? Porque eu estou recebendo um clock, né? Pegando o pulso, a subida do clock, fazendo com que meu enable do delete funcionasse dessa forma, um curtíssimo enable, vamos dizer assim, tá? A depender de cada subida do clock, eu fizesse um curtíssimo enable. E aí, se eu fizesse isso no enable, no delete, nesse delete que a gente está vendo aí, tá? Que inclusive o diagrama está bem posto aqui no vídeo para vocês, ele se comportaria e traria uma saída do jeito que eu estou pretendendo fazer. Claro, não seria esse esquema que a gente está vendo, tá? Ele não se comporta dessa forma, né? Eu não tenho esse controle aqui de fazer um enable tão curto. Eu teria que fazer uma modificação no circuito do delete para transformar isto em um enable de curtíssimo prazo que eu pudesse ler somente representando o clock aqui, ou mesmo um enable que recebesse um clock, um delete que recebesse um clock e pegasse só o pulso e habilitasse um enable curtíssimo e aí leria o dado e aí sim se comportaria com esta curva. Então, no próximo vídeo vamos ver que modificação os engenheiros fizeram no delete para que o delete tivesse esse comportamento aí, tá? O nome, claro, não vai ser delete, depois que eles pensaram, né, e esquematizaram, vai ser outro nome, mas a ideia se mantém aí a partir do delete daquilo que a gente está buscando. Até lá!